Boa tarde. O Band Cidade começa com um alerta. Milhares de motoristas perigosos que respondem a processos de suspensão da carteira de habilitação continuam dirigindo nas ruas de Manaus enquanto aguardam o julgamento dos recursos. E com isso, a legislação de trânsito que facilita a vida do motorista infrator também aumenta os riscos de acidentes. No fim de junho, um acidente violento no trânsito matou o taxista José Ailton Rebouças, de 67 anos, na zona centro-sul da capital. Gerardi da Silva, de 21 anos, era o motorista. Estava alcoolizado e sob suspeita de participar de um racha. A carteira de habilitação dele estava vencida. O jovem também responde processo por direção perigosa. Em maio deste ano, outra tragédia. O filho de seu José foi atropelado com outras 4 vítimas na estrada da Ponta Negra quando voltava de uma casa de show. O jovem e a cunhada morreram na hora. O motorista que causou o acidente estava alcoolizado. Na delegacia, também foi confirmado que a carteira de habilitação estava suspensa e acumulava, desde 2008, 129 pontos por infrações cometidas no trânsito. E ele tem que responder que a justiça seja feita, acredito na justiça da Amazônia. Os 2 casos trágicos ilustram uma realidade assustadora no trânsito de Manaus. Motoristas perigosos continuam a trafegar pelas ruas. De acordo com o Detran, só em 2013, mais de 18 mil condutores passaram a responder processo para suspensão da carteira por infrações cometidas no trânsito. Apenas 2 mil carteiras foram suspensas. Este ano, mais de 8 mil processos do tipo já foram instaurados. A maioria por direção perigosa, excesso de infrações cometidas e embriaguez ao volante. O problema é que grande parte desses motoristas continua dirigindo porque a lei dá brechas. Infelizmente, mesmo quando o Detran suspende essa habilitação, o motorista infrator pode recorrer ao Jari, pode recorrer ao CETRAN e ainda muitos, a grande maioria, recorre ainda ao Poder Judiciário. Enquanto esse processo não for julgado em definitivo, infelizmente, o Detran não pode suspender ou cassar essa habilitação. Outra situação controversa é que o motorista que excede os 20 pontos na carteira só tem o documento recolhido quando for renová-lo, o que acontece a cada 5 anos. Com isso, nós temos aqui pessoas que a habilitação vence em 2016, um exemplo, e estão com pendências administrativas em 2012, 2013, já em 2014, porque sempre estão aí dirigindo de maneira inadequada para o trânsito. Direção perigosa, atingindo a pontuação indevida, causando acidente. O resultado assusta. Este ano foram registradas 132 mortes no trânsito de Manaus, 28 a mais do que foi verificado em todo o ano passado. Um recado das ruas para estancar a violência praticada ao volante. Que as pessoas se conscientizem mesmo de verdade, que andem normal nas ruas. A Copa do Mundo já passou por Manaus e o modal de transportes que foi idealizado para facilitar a locomoção dos torcedores até o estádio ainda não foi totalmente concluído. Pensado como uma alternativa paliativa para melhorar a infraestrutura do sistema de transporte na capital durante a Copa do Mundo, o BRS, sistema de transporte coletivo que utiliza ônibus em faixas exclusivas, ainda está sem prazo para funcionar de forma efetiva aqui em Manaus. As plataformas do canteiro central, que já foram reformadas, estão em uso apenas na Avenida Constantino Neri. Esta usuária diz que, como os ônibus ainda continuam disputando espaço com os carros, a espera nos horários de pico ainda é grande. Ainda tem gente que usa essa faixa aqui, que é só dos ônibus, e atrapalha. Porque a hora que o pessoal sai mesmo do trabalho é 5 horas. De 5 às 6 é esse horário que a gente precisa. De acordo com o superintendente municipal de transportes, o modal ainda não foi totalmente concluído e, por isso, só deve ser implementado de forma efetiva quando todas as plataformas e sinalizações de trânsito estiverem concluídas. A gente começou, ainda está em andamento a implantação, tem plataformas ainda sendo construídas, principalmente a sinalização, que é fundamental nesse processo, e definir os trechos onde a gente já põe a faixa exclusiva, porque hoje ela é exclusiva, mas muita gente, pelo fato de não estar sendo multado, usa.
Só nos primeiros meses deste ano, 29 plataformas foram concluídas e a previsão da Prefeitura é que a partir do dia 8 de agosto, quando todas as 42 plataformas previstas no projeto inicial tiverem sido finalizadas, o projeto do BRS poderá ser levado em frente. A data que foi confirmada pelo prefeito, agora dia 8 de agosto, a gente inaugura essa última etapa de 13 plataformas. A segunda etapa do sistema BRS, que prevê faixas exclusivas de ônibus do lado direito da pista, ainda está nos planos, mas só deve ser tocado a partir do ano que vem. A gente tem alguns projetos, estamos aguardando mais essa definição do SMTU para continuar construindo as baias. Tem também uma questão orçamentária, né, que a gente tem que programar isso. Então, vamos continuar fazendo o que for necessário de infraestrutura que o SMTU identificar e o prefeito determinar para nós. A determinação da Prefeitura é que, enquanto o sistema não estiver totalmente implantado, o motorista que desrespeitar o limite da faixa exclusiva para ônibus não deverá ser punido com multa. Parte da zona leste da capital ficou sem energia elétrica durante boa parte do dia após um incidente que resultou na queda de 4 postes. O incidente que ocorreu no início da manhã na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da capital, chegou a afetar o fornecimento de energia no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e na Maternidade Estadual Ana Braga. Mas, de acordo com a assessoria das duas unidades, não houve prejuízo às atividades e aos pacientes. Um dos postes da rede elétrica nessa curva da avenida cedeu e outros 3 vieram abaixo. O tráfego de veículos foi prejudicado e os agentes de trânsito montaram um desvio para o acesso aos demais bairros. Está muito engarrafado, já estou aqui há meia hora já. Fica difícil para a gente trafegar na cidade, né, dessa forma. Ainda pela manhã, as equipes técnicas faziam o trabalho de reparos para garantir a normalização do fornecimento de energia nas proximidades e a liberação da via. Toda essa área aqui ficou sem energia, principalmente os consumidores especiais João Lúcio e Maternidade Ana Braga. Mas esses 2 circuitos nós já colocamos em operação, só tem um trecho aqui do bairro que está sem energia, em torno de 10% do circuito. De acordo com a Amazonas Energia, o serviço foi normalizado às 2 horas da tarde. Um jovem de 22 anos foi encontrado carbonizado após um incêndio destruir uma casa na madrugada de hoje no bairro Armando Mendes, zona leste da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas, um casal e 2 filhos viviam na residência e conseguiram escapar. Testemunhas suspeitam que o incêndio pode ter sido provocado pela mulher que sofre de problemas mentais, já que minutos antes ela teria sido vista correndo armada com uma faca atrás de um dos filhos. Vizinhos ajudaram a desarmar a mulher, que foi atendida pelo SAMU. Um laudo do IML vai apurar a causa da morte da vítima. Depois de permanecer uma semana com a cota de 29 metros e 50 centímetros, a máxima atingida até o momento este ano, o Rio Negro baixou 1 centímetro nesta quarta-feira e hoje manteve a mesma cota, 29 metros e 49 centímetros. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, este ano ainda não foi registrado o fenômeno conhecido como repiquete, que é quando existe uma tendência clara de vazante e este quadro é alterado por um novo movimento de subida. Ainda segundo o CPRM, a cheia deve causar transtornos até meados de agosto aqui na capital. E a semana deve terminar chuvosa aqui em Manaus e também em alguns municípios do interior. Vamos à previsão do tempo para esta sexta-feira. Em Nova Airã, o tempo fica encoberto a nublado, com chance de chuva isolada. As temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Mesma variação em Carauari, onde a sexta-feira terá muitas nuvens e também possibilidade de chuva no decorrer do dia. Na capital, o tempo fica nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Mínima de 25 e a máxima chega aos 32 graus. Tomou posse hoje como Procurador-Geral do Ministério Público de Contas o procurador Roberto Cavalcante Crichanan. Escolhido entre 8 nomes pelo governador José Mello, esta é a segunda vez em 13 anos que Roberto Crichanan assume o cargo. Durante o discurso de posse, o novo Procurador-Geral, que assume o biênio 2014-2016, disse que uma de suas primeiras medidas será reformular a lei orgânica do Tribunal de Contas para que a escolha do cargo seja feita por uma lista tríplice.
Eleições 2014. A campanha eleitoral já foi autorizada em todo o país no último domingo, mas os candidatos que vão disputar as eleições precisam cumprir uma série de regras que normatizam o processo. E o eleitor pode ser um aliado na fiscalização dos abusos junto da Justiça Eleitoral. A campanha eleitoral já pode ser feita em todo o país. Os tradicionais comícios estão autorizados, mas a contratação de artistas e a distribuição de brindes não são permitidas. Também é proibida a divulgação de candidatos em outdoor nas ruas. É permitido apenas o uso de placas com no máximo 4 metros quadrados. Já a propaganda eleitoral nos sites dos próprios candidatos está liberada. O juiz do pleito na capital explica que as regras previstas em lei normatizam o processo das eleições. O que se quer é evitar que sejam cometidos certos abusos. Abusos de poder econômico, abuso dos meios de comunicação, a captação ilícita de sufrágio, a captação ilícita de recurso, o mau uso dos cargos e cargos públicos para beneficiar um ou outro candidato. De acordo com a Justiça Eleitoral, os candidatos a qualquer cargo nas eleições já estão proibidos de comparecer à inauguração de obras públicas. Os agentes públicos também estão impedidos de fazer nomeações, contratações ou demissões de servidores públicos até a posse dos eleitos no dia 1º de janeiro de 2015. Em caso de descumprimento às regras, o candidato estará sujeito a multas e até a cassação do mandato se ele for eleito. Vamos fazer palestras onde nós tivermos a possibilidade, divulgamos, distribuindo as nossas cartilhas, né, com orientação, para que a população seja os olhos da Justiça Eleitoral e possa nos ajudar, informando onde porventura estão sendo cometidas essas ilegalidades. A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa no dia 19 de agosto. A democracia é importante porque ela tem um viés claro. O voto é do cidadão que deve escolher livremente, sem qualquer pressão, os seus representantes, os seus governantes. Moradores da Zona Leste que ainda sofrem com a falta de água devido à recuperação da plataforma do Proama reclamam que as medidas emergenciais adotadas para atender a população até a conclusão das obras não estão sendo suficientes. Desde o acidente que danificou a rede de distribuição, carros-pipa e reativação de poços artesianos reforçam o abastecimento nas áreas mais críticas. Com a chuva que caiu nessa manhã, seu Nildo aproveitou a água para garantir os afazeres domésticos e até o banho dos moradores em casa. Estou aproveitando porque graças a Deus está mandando essa chuva, né? E a gente estamos sem água para fazer as coisas, para banhar, para jogar no vaso, para jogar na pia, então praticamente nós estamos felizes por causa dessa chuva, né? A família do pedreiro é apenas uma das que tem enfrentado o problema da falta de água na Zona Leste de Manaus e em parte da Zona Norte desde o último dia 24, quando uma balsa atingiu a estrutura de distribuição para o programa Águas para Manaus Proama. Esse camburão aí, ele praticamente vai durar uns 2 dias, porque nós somos muita gente aqui, uma faixa de umas 12 pessoas. Por dia, 500 a 600 mil litros de água estão sendo disponibilizados para as áreas mais críticas, por meio de 32 carros-pipas, em uma ação conjunta entre a Prefeitura, Governo do Estado, Exército e a empresa responsável pelo abastecimento na capital. Mas a quantidade não está sendo suficiente para suprir a demanda. Na verdade, os carros-pipas, eles são um paliativo, né, para esse pessoal que ainda não está conseguindo receber água de manobra, tá? A gente não consegue, com a quantidade de carro-pipas que nós temos, atender todas as ruas todos os dias, né, que seria a necessidade. Nesta terça-feira, a Defesa Civil Municipal começou a coordenar os trabalhos de entrega de água para as famílias das regiões contempladas. A Defesa Civil está acompanhando a Manaus Ambiental nos locais, fazendo uma prevenção junto à comunidade, porque foi encontrado também carros fazendo a venda de água, então a gente não sabe a procedência dessa água. E quando isso acontece, a gente aciona a Manaus Ambiental para que colete essa água e possa ser feita uma análise para saber qual o nível que está essa água.
O prefeito da capital visitou as obras de recuperação de parte da ponte que sustenta a tubulação na estação de tratamento de água às margens do Rio Negro e estimou que o abastecimento deve ser normalizado até o fim de julho. Arthur Neto também solicitou um estudo para a isenção da tarifa para as famílias prejudicadas. Estamos fazendo tudo que é possível para dar soluções via carro-pipa, soluções provisórias, paliativas. Agora o futebol, Princesa dos Solimões é o único representante do Amazonas na Série D do Campeonato Brasileiro que começa na próxima semana. Depois da imagem ruim deixada na final do Campeonato Amazonense, agora a equipe de Manacapuru retorna aos treinos focada no Campeonato Nacional e para isso reforçou o elenco. A Copa do Mundo deixou a bola parada nos campeonatos nacionais, mas a redonda volta a rolar para o Princesa no dia 20 de julho, quando a equipe de Manacapuru enfrenta o Santos do Amapá pela Série D do Brasileirão. E os treinos estão intensos. O Tubarão inicia na disputa repaginado, novo técnico e 8 novos jogadores, entre eles Somália. O atacante já ajudou o Fluminense a conquistar uma Copa do Brasil e o São Caetano a vencer o Campeonato Paulista. Sinto um pouquinho de dificuldade, porque realmente é muito quente, mas aos poucos a gente vai se aprimorando, né? Cada dia mais no treinamento, conhecendo mais o grupo. E é dar sequência. Eu acho que o time está de parabéns pela motivação, pelo empenho que está tendo com o professor. E ao contrário do que muitos imaginavam, o time também vai contar com Nando. Apesar da confusão na final do Campeonato Amazonense, quando um jogador do Nacional saiu ferido depois da partida, o atacante garante, tudo isso ficou no passado. Mas eu espero um dia de novo me encontrar com o Leonardo e pedir perdão pelo acontecido. Mas bola para frente, estamos trabalhando aí com a nova comissão técnica, né? A expectativa para a estreia agora no campeonato da Série D. Mas treinar sem campo em Manacapuru está cada vez mais difícil. A equipe gasta pelo menos R$ 5.400 por semana para usar os campos de futebol de outras cidades como Manaus. A viagem é cansativa, mas é o que nós temos. Nós temos que tirar proveito do gramado, trabalhar, posicionar, fazer nosso coletivo, já montar uma equipe para estreia dia 20 contra o Santos do Amapá. E o técnico garantiu ainda que toda essa dificuldade não é desculpa para fazer corpo mole. Pelo contrário, o Tubarão pretende vir com tudo para conquistar o título na Série D. Boa sorte aí à equipe de Manacapuru. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã.